Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para terminar a semana 4 do PET 4, né? E como vocês viram, nós estamos estudando sobre as substâncias químicas, né? E essas substâncias, elas podem misturar umas com outras, formando novos tipos de substâncias. Então, quando isso acontece, nós chamamos de transformações químicas, é que dá origem a outras substâncias diferentes das que entraram na composição do elemento. Então, olha, segundo Anthony Laurent Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer, na natureza nada aparece sem mais nem menos, de repente. Nada pode acabar. Quer dizer, na natureza, tudo que existe se transforma. Então, a natureza não existe o fim de uma determinada substância. Aquela determinada substância vai ser transformada em outra, como, por exemplo, a decomposição da matéria orgânica. Então, por exemplo, o adubo que a gente coloca nas plantas, ele é matéria orgânica, ele vai ser decomposto, quer dizer, ele não vai deixar de ser adubo, ele vai ser transformado em novas substâncias para as plantas poderem usar, certo? Isso também ajuda a gente a entender as transformações químicas que ocorrem no nosso cotidiano. Por exemplo, as folhas secas no jardim, elas vão se decompondo, né? Elas vão deixando de ter aquelas substâncias que formavam as folhas para formar novos elementos que vão ser úteis para as plantas. Os alimentos, quando nós estamos cozinhando, eles se transformam, eles se modificam, ficam mais moles, ficam com sabores mais consistentes, mais adequados, né? Mostram que alguma coisa aconteceu naquele alimento para ele ser transformado. A digestão dos alimentos, o alimento que nós comemos, ele chega na nossa boca formado por partes grandes e ele, para ser usado, ele precisa ser quebrado em partes menores, é a digestão dos alimentos. O que ocorre também é a produção de gás carbônico, o enferrujamento de ferro. Quem ainda não viu um prego enferrujado, um pé de uma cadeira de ferro, quando recebe muita água, ele acaba enferrujando, né? Então, o que acontece para que isso ocorra? Então, olha, numa transformação química, ela pode ser chamada também de reação química. Ocorre nessa transformação um rearranjo das unidades estruturais da matéria. Lembra lá, os átomos, as moléculas, né? Então, elas se reorganizam para formar uma nova substância. Alteração da decomposição. Então, modifica a substância que vai compor aquela determinada matéria. E modificando a composição, modifica também as propriedades. E ocorre, por último, a formação de novas substâncias, como, por exemplo, a queima de uma vela. Todo mundo aqui já observou como quando se acende uma vela. Nesse experimento simples que está sendo mostrado aí, pessoal, nós acendemos a vela e deixamos acesa por alguns minutos. Então, nós percebemos que enquanto existe ar, ela está acesa. Quando coloca o copo sobre ela, ela lentamente vai se apagando. Por quê? Porque no ar atmosférico tem uma substância chamada oxigênio do ar. Esse oxigênio, ele vai proporcionar a queima do pavio, da parafina da vela, né? E a parafina, ela se queima com a presença de oxigênio. Notem que no início ainda tem chama, no final a chama se apaga. Por que ela que apaga? Porque quando a gente coloca o copo, é impossível o oxigênio sair daqui de dentro
para ir para o ambiente. Então, esse oxigênio que está nesse espaço aqui, vai sendo consumido pela chama até que ele seja trocado por gás carbônico. E aí, então, a vela apaga, porque não tem mais oxigênio para manter a vela acesa, certo? Então, olha, mais detalhadamente, o que vai acontecer? Vamos observar a chama da vela. Tá aqui o pavio e aqui a parafina ao redor desse pavio. À medida que a gente queima, que a gente acende o fósforo, esse pavio, ele vai aquecendo a parafina. E essa parafina, então, vai derretendo e vai se queimando junto com o pavio, né? Enquanto ela queima, ela libera partículas de gás carbônico. Nessa liberação, a chama ela vai tornando-se de cores mais claras. Embaixo, azul bem escuro, no meio um amarelo mais escuro, depois um amarelo mais claro. Por quê? Porque enquanto houve a liberação de gás carbônico, houve também liberação de vapor de água, fazendo com que a cor da chama se modificasse por causa do tipo de substância, certo? Então, numa reação química, nós vamos encontrar duas partes. Primeiro, as substâncias que vão se reagir, que nós chamamos de reagentes, e as substâncias que vão ser resultantes ou finais dessa reação, são os produtos. Então, no caso da vela, a parafina mais o oxigênio são reagentes, são duas substâncias que vão combinar entre si. E como resultado dessa combinação, nós vamos obter o gás carbônico e a água, que são os produtos. Então, reagentes são as substâncias que vão misturar, que vão fazer a reação. E produtos são as substâncias que vão originar a partir desses reagentes. Bom, a evidência. A reação química, ela ocorre, mas ela mostra pra gente o que está acontecendo. Então, a produção de calor, a mudança de cor, de cheiro, sabor, consistência e a liberação de gás. Por exemplo, produção de calor. Voltamos no caso da vela. Acendemos a vela, produz calor. Mudança de cor, de cheiro, de sabor, de consistência. Quando nós cozinhamos os alimentos, por exemplo, o ovo, nós vemos que ele vai se modificando. A clara, quando a gente quebra o ovo sem cozinhar, ela é transparente e está líquida. Quando você cozinha, ela muda de consistência, ela passa para o estado sólido e muda de cor, adquirindo a cor branca. Ela muda também de cheiro e de sabor. O gosto do ovo cru é diferente do gosto do ovo cozido. A liberação de gases. Eu não sei se vocês já tomaram aqueles comprimidos de Energil C. São comprimidos efervescentes que a gente coloca na água e esse comprimido vai se dissolvendo. À medida que ele dissolve, provoca uma fervura na água. Essa fervura é o que? Liberação de gases, certo? Principalmente o gás carbônico. Então, tá aí as atividades, pessoal. A primeira é a receita do bolo, né? E em seguida está perguntando, numa tabela você vai colocar quem são os reagentes e quem são os produtos. Os reagentes são os elementos crus que nós colocamos no bolo. Açúcar, farinha, margarina, ovos, leite, fermento, cacau, coco, tudo que for colocado no bolo antes de assar. O produto vai ser o bolo após estar assado,
certo? O cozimento do bolo vai transformar essas substâncias reagentes em outros produtos, certo? Como que nós podemos evidenciar que essa reação ocorreu? Primeiro, enquanto o bolo está no forno, ele vai crescendo. Ele cresce porque, à medida que o fermento se dissolve na massa, ele libera gás carbônico. E esse gás carbônico não tem por onde sair, então ele faz com que o bolo cresça. Mudança de cor. O bolo, ele tem uma coloração diferente do bolo cozido. O cheiro, a consistência, o sabor da massa é diferente. Número 2. Você já viu um prego ou outro material enferrujado? Claro, né, gente? Todo mundo já viu. Que substância presente no ar reage com o ferro? O ferro, se deixado exposto ao ar durante muito tempo, ele reage com o oxigênio presente na atmosfera. E esse oxigênio, ele reage com o ferro, transformando o ferro em ferrugem ou óxido de ferro, que é uma substância diferente do ferro, né? Na qual o ferro vai ser transformado. Na questão 3, é a hora da investigação. Então, vocês vão ter que fazer a experiência, né? Vocês viram lá que a experiência é com ovo. Vocês vão quebrar um ovo sem cozinhar, verificar observar as suas características e anotar. E depois, cozinhar esse ovo, observar as características do ovo cozido e anotar. Depois você vai dizer o que você entendeu, a que conclusão você chegou, tá? Aí nessa não tem como eu colocar as respostas aqui, o que depende de cada um de vocês, tá? Espero que com essa atividade, pessoal, vocês tenham entendido bem a parte das transformações químicas.